O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Boa noite. Está no ar A Sua Voz no Rio. Eu, Vinícius Rio. Eu, Jonas Oliveira. Programa Vitor Hugo. O convidado de hoje é o Coronel Vasconcelos. Coronel, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Coronel. Hoje vai ser polêmico o nosso assunto, né, Vinícius? A gente vai estar falando sobre segurança pública. E aí é um contraste nessa. Tá um cara, rapaz periférico, representante das comunidades, das periferias, através do MDB comunitário. Sou o presidente estadual do MDB comunitário e sou o representante nacional desse movimento que trata de comunidade. E as pessoas acham que quem trata de comunidade é o cara que está defendendo bandido. E não tem nada a ver. A gente trata de comunidade para que não tenha mais bandido. Para que os jovens de hoje não queiram ser parte desse sistema que corrompe, que é corrompido, que rouba, que trafica. A gente não quer ver o jovem preto, periférico, sendo assassinado. E para isso a gente não quer combater a polícia. A gente quer dar mais oportunidade. Eu tive com o governador Cláudio Castro, né, antes dele ser eleger. Ex-governador. Ex-governador Cláudio Castro. Antes dele se eleger, e no evento eu falei para ele, o governador, vamos entrar com projetos sociais hoje, porque a ociosidade ela é um dos maiores motivos dos jovens acabarem se perdendo nas periferias. A Bíblia diz que a oficina vazia. A Bíblia não diz. Isso é um ditado, que a oficina vazia é mente do diabo. Perfeitamente. E é uma verdade. E eu falei para ele, governador, se a gente já está com um projeto social hoje, não vai precisar de entrar com fuzis amanhã. E acho que ele não fez o dever de casa, que a gente continua tendo que entrar sempre com fuzil e cada vez com menos projetos sociais. Mas vamos antes de começar a falar sobre segurança pública, eu quero falar que esse programa é do vereador Vitor Hugo, É isso aí, nosso vereador da nossa cidade, né? E ele tem alguns projetos de leis que faz parte da segurança pública. Por exemplo, faz parte da segurança, que é um todo, né? A mulher, antigamente, ela entrava no hospital ou no ginecologista e ela não podia ser acompanhada. Desde aqueles casos de abuso que houve, o vereador criou a lei que agora pode entrar com acompanhante. O vereador também criou a lei do bombeiro civil comunitário, que é o que trabalha com prevenção dentro das comunidades e que age no primeiro ato para socorrer as vítimas antes que chegue o bombeiro militar. E ele também criou a lei Henri Boreoli dos Olhos, que é que capacita o profissional que lida com criança a entender os sinais que a criança dá. Porque, já vamos falar desse caso do Henri, né? As crianças chegam na escola, chegam na creche, chegam nos hospitais, ou para fazer um lazer, e ela às vezes não quer contar o que ela está passando, mas ela dá sinais. Ela se comporta de maneira que um psicólogo, ele saberia que aquela criança está passando, ou alguém treinado. Então a lei, que é Henri Boreoli dos Olhos, ela também visa isso, ela faz com que o profissional se capacite para entender pelo que a criança está passando. Então, um abraço, meu vereador Vitor Hugo. Um abraço aí, Vitão. Como ele sempre diz, é para isso que serve o nosso mandato. Esse programa é seu, nós estamos aqui só cobrindo, enquanto o senhor não pode ficar devido às grandes demandas. E aproveitando a demanda que teve no bairro de Fátima, né? Essa semana foi corrida, né? A ação do vereador lá no bairro de Fátima. Aquela reunião foi importante, né? Pedido pela banda do bairro de Fátima, né? E prontamente, né, o vereador fez contato com o prefeito, com a subprefeitura, agradecer, né? Subprefeitura, Anastácio, Roberto Zafran e o nosso vereador e o nosso prefeito. E a demanda foi muito rápida, a retirada de poste, estava caindo, a poda de árvore, os buracos, né, Vinícius? Foi um trabalho muito importante, com uma projeção muito boa. E amanhã, se Deus quiser, vai ter uma reuniãozinha, vai ser confirmada no nosso canal. Tá bom, gente? É isso. Vamos ter uma vistoria amanhã lá, para poder ver os brinquedos e os bancos, que é a reclamação do morador. Já fizemos a poda de árvore, que também faz parte da segurança pública. Ali fica muito escuro, tanto a iluminação. E vamos agora melhorar os brinquedos e a praça como um todo. Deus quiser. Como diz o meu vereador, Vitor Hugo, meu deputado, do Pinguês também, é para isso que serve o nosso mandato, estamos trabalhando em prol da população. E vamos ao nosso convidado. Fique à vontade, Coronel, para se apresentar e depois falar um pouco para a gente quem é o Coronel Vasconcelos. Perfeitamente. Antes de ser coronel, a história desse homem antes de chegar aonde o senhor está hoje. Tá bom, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Obrigado pela audiência aí. Bom, eu antes de ingressar na Polícia Militar,
Era um menino, né, da Zona Norte, ali do bairro do Meia, com uma vida bem tranquila, mãe com uma personalidade muito forte e com uma formação assim na escola pública, na Escola Municipal República do Peru, ali na Arquias Cordeiro, e o ensino médio feito lá no Visconde de Cairu, né? Mas aos 18 anos teve um concurso para a prefeitura, então ingressei na prefeitura do Rio de Janeiro. Na ocasião o prefeito era o Jamil Haddad. Jamil Haddad. E aí obtive êxito lá, tive sucesso lá nesse concurso e logo no momento seguinte abriu o concurso da polícia, né, de oficiais da polícia. Em 84 eu prestei essa prova e em 85 ingressei na Polícia Militar e cumpri lá a minha etapa lá durante 33 anos, já se vão aí mais de 40 anos, 41 anos disso, né? Quando eu estava na minha classificação lá no 9º Batalhão, em Rocha Miranda, né? Tinha um grande amigo, que era o Tenente Edmilson Ocasião, os coronéis... O primeiro batalhão, doutor? Foi o primeiro batalhão? Eu tinha uma passagem rápida lá num batalhão do interior, lá no 10º Batalhão, né? Mas logo, a gente não... Acho que nós não nos adaptamos muito à gestão lá, nem eu, nem muito meu devagar, amigo, muito um amigo devagar. meu, o Coronel Zida, e a gente... Aí o comandante mandou a gente embora rápido, ainda aspirante para o 9º Batalhão Rocha Miranda, e ele foi para o 16º, né? Nosso ritmo era muito acelerado, assim, para ficar no interior. E aí foi... Chegando aqui, foi muito bom. Esse meu amigo queria muito fazer o curso de operações especiais, né? E incentivou muito, acabei fazendo a prova, acabou que ele não tinha interstício para iniciar o curso, né? Ele tinha vindo o curso de Educação Física, eu acabei indo sozinho para o curso de Operações Especiais e foi feito com aproveitamento, com ele, em 89 já estava cursado lá do núcleo da Companhia de Operações Especiais, né? Que hoje é o BOP, né? Então, sou Caveira 47, aí trabalhamos muito, combatemos muito aí a criminalidade no Rio de Janeiro, foi uma alegria, era uma vocação, e eu me encontrei ali na carreira e fui tão absorvido ali pelo trabalho que acabei ficando por ali, concluindo o tempo ali, até ir para a reserva. Hoje nós temos muitas demandas lá e a gente, mesmo na reserva, a gente quer poder contribuir, né? Não existe ex-caveira, não existe ex-policial, né? Policial é para sempre. É verdade. Do Coronel, o treinamento do BOP, o que daria aquele filme ali sempre tive essa curiosidade, né? O que é real ali do filme? É tudo 100% real o treinamento? Ou eles deram uma exagerada? Uma maquiagem. Não, então, essa história dos manuscritos lá do filme é bem interessante, né? O Coronel Mário Sérgio Brito Duarte, ele fez o manuscrito. E por curiosidade acabou indo parar nas mãos do Zé Padilha isso, né? E daí eles fizeram lá o filme, né? Baseado nos manuscritos do Coronel Mário, né? Com algumas alterações, mas a sequência do roteiro era aquela. Ali a gente ganhou muita popularidade, né? O nosso hino lá do BOP fala sobre heróis anônimos, né? Mas essa visibilidade que ganhou lá o batalhão, acho que foi, de certa forma, até positiva. Entendeu? Era uma visibilidade que o BOP não tinha. A gente saía em situações emergenciais para resolver questões que a tropa convencional não resolvia. Então, o objetivo lá não era que ninguém tivesse uma visibilidade, um estrelato, né? A gente queria trabalhar anonimamente, fazendo bem para a população do Rio de Janeiro, né? E tudo isso se deu por conta de duas situações diferentes, né? Foi uma rebelião no Evaristo de Moraes, né? No IPEM, ali de São Cristóvão, onde nós perdemos um colega, que era o diretor da penitenciária. Ali teve uma rebelião na época, ele era até policial. E depois teve uma questão no conjunto dos bancários também, que houve uma dificuldade de se chegar até um elemento que estava entrincheirado lá, colocou geladeira e ele ficou lá em cima fazendo disparo, as paredes eram muito finas de drywall, feriu os policiais,
E aí se viu a necessidade da criação do Batalhão de Operações Especiais e assim ele nasceu. O famoso BOP. É. Tomara que aquele filme, então, os caras deram uma... Não, um pouco o treinamento em si, nós treinávamos muito para ser bem completos, né? Ali você treina o combate corpo a corpo, você treina o tiro de combate, você treina o tiro a longa distância, você treina muito, treina o mergulho, treina alpinismo, treina a cavalaria, treina tudo. O homem sai Foi o que menos mostrou no muito filme. completo. Eles mostraram mais no filme uma situação mais de treinar o psicológico do cara, em termos de humilhação e escassez, do que propriamente a questão tática. Né? Mas você treinar o homem até o limite faz parte, né? Para ele ter o equilíbrio emocional, né? O personagem, ele parece ter sido feito para a população nem gostar do personagem principal. Mas aquilo já havia um sentimento de revolta tão grande da população que a população acabou adotando aquele personagem do capitão como um personagem a ser heróico. Então, o efeito foi contrário. A população acabou se identificando, criando uma noção de um sentimento de pertencimento à figura lá do personagem protagonista. Virou um anti-herói. Um anti-herói. Que não é um perfil de herói, mas a população abraçou. Na verdade, a população ela é carente disso, né? Aí, quando lança um filme desse, a população abraça. Né? O policial, ele hoje, por exemplo, hoje teve uma ocorrência, a gente sempre acompanha os grupos da polícia, né? Mesmo você nunca consegue deixar de acompanhar o que acontece, né? Hoje teve o caso da Pavuna, né? Aí teve o caso desse policial que foi atender uma chamada simples, vizinhos se desentendendo por perturbação do sossego alheio. O cara estava fazendo uma obra, estava com som alto, o vizinho desconou a visera, a polícia foi lá. E o camarada tinha um revólver, atirou na polícia e foi abatido, mas ele feriu o nosso policial no rosto, né? Acho que o nosso policial levou 2 tiros aí. Ele está bem, mas sempre que o policial é ferido ou ele é abatido, é sempre lamentável para toda a população, né? Porque a população toda é ferida. O policial, ele vem ele vem da sociedade. Aí você falou da comunidade. A gente trabalhou muito na comunidade. E nós também viemos do bairro pobre. E a gente se vê assim, muito inserido nesse contexto. Naquela época do concurso, eram muitos candidatos e não tinha cota, entendeu? Hoje em dia tem um regime de cota. A gente tem que avaliar o quanto que isso é necessário. Se você vai... Cota para o povo saber, cota da faculdade, né? Cota de concurso, da faculdade. Cada vez você cria mais cotas, entendeu? Então, se você der uma educação de qualidade no ensino fundamental e no ensino médio, eu falei aqui, eu estudei na Escola Municipal República do Peru, eu lembro o nome da diretora até hoje, lembro o nome da minha primeira professora até hoje. É bom isso, né? E depois eu fui para o Visconde Caru, que era um colégio público, e eu fiz o primeiro concurso aos 18 anos, e com aprovação. E eu fiz o segundo concurso da polícia também com aprovação. Então tem alguma coisa errada, porque a coisa andou no sentido contrário. Porque hoje você vê o menino saindo, a menina saindo no 9º ano, você aumentou 1 ano, que antigamente eram 8 anos no ensino fundamental, você aumentou 1 ano e hoje em dia eles saem analfabetos, sem saber escrever o nome, sem saber fazer uma conta. Quanto mais recursos, o celular que a gente não tinha. Eles têm mais recursos, eles conseguem a resposta por aqui e não conseguem parar. Não consegue. Eu digo assim, tem professores assim, oprimidos, que ameaçados dentro de sala de aula. Sim. Tem professores deprimidos, porque não conseguem passar a mensagem, porque a aprovação automática foi um fator muito negativo, foi muito ruim. E eles ficam discutindo muitas vezes na sala de aula o gênero. O gênero, ali, nos bancos escolares, o professor não tem que fazer daquilo um palanque ideológico. Com certeza. Ele tem que ensinar a matéria. Perfeitamente. Virou o contrário, entendeu? Porque eu sou resultado disso.
eu fui tendo meus resultados e graças ao ensino que você tinha. Aí hoje você vê um desastre que é isso. Eu tive um debate, né, com o pessoal do Afro, e a gente debatia a questão de cota. Aí eu falei, quando me deram a palavra, falei, eu estou no meu lugar de fala, porque eu sou preto também, e sou periférico. Eu acho que a cota é uma enganação para vocês, para a gente. Vamos lá, eu estou te dando a cota, mas eu não te dou o básico nem o fundamental. Quando você chegar na cota, sabe quem vai disputar essa cota? O você, periférico, com negro, classe média. Negro que estudou em colégio particular. Esse vai disputar a cota com você. Quer dizer, essa cota não te atinge. Sem querer te interromper, Vinícius, quem estudava em escola particular antigamente era o cara que não passou na pública. Não, mas aí mudou, né? Agora olha, o vácuo que existe do ensino particular para o público é imenso. Mas então, por que você assim, você fez com que o ensino público ele tivesse esse retrocesso? Por que houve essa coisa, hoje essa coisa desastrosa? Porque eu falo escola pública, porque lá atrás um homem já tinha avisado isso. 2 homens, Darcy Ribeiro e Leonel de Moura Brizola. Que se a gente não investisse em educação, que caro mesmo era ignorância. Foi quando o Fernando Henrique vai para o debate com o Leonel de Moura Brizola, ele bota em pauta os brisolões. E aí ele fala assim, não, mas o brisolão parece ser muito caro. É muito caro manter esse projeto de educação. O brisolão vai falar, caro mesmo é ignorância. Se a gente não investir em educação agora, a gente vai ter que investir em presídio lá na frente. O projeto do CIEP é um projeto muito positivo. Você manter a criança em tempo integral na escola e praticando esporte, cultura, tendo acesso à cultura e cuidando da saúde física e mental. E alimentar, né? Fora a alimentação, que ela não tem em casa, ela tem agora quase. Seria bom. Entendeu? É muito bom. Só que ele não mandou, entendeu? Porque ficou caro, porque deixaram que era caro. Então. Não queria investir. É muito mais barato. Mas era melhor. Você vê, se não era melhor, então nós temos as escolas antigas onde o ensino era de qualidade. Porque o que a gente está discutindo ali é a oportunidade que você dá para a criança que tem esse direito, ela crescer e ter acesso a uma função. Porque eu já entrei na polícia como tenente. Uhum. Quando eu terminei o curso de formação, eu já tinha um monte de gente que era comandado meu, mas bem mais velho do que eu. Certo. E já tinha uma responsabilidade. Para você dormir, eu estava lá tomando conta do bairro, ou como oficial de dia ou na supervisão. Então eu decidia se ia chamar a aeronave, o canil, todo mundo. O batalhão de choque, o BOP, eu tinha aquilo à minha disposição. Até porque naquela época você tinha um alcance de decisão muito maior do que hoje. Sim. Hoje você criou estruturas que tem que ligar para o fulano, que pergunta para o Beltrano. Está muito politizado, né? Pô, que aí a coisa... o negócio não acontece, entendeu? É mais difícil de chegar, né? E a gente deu oportunidade para as pessoas de ter uma boa formação, você não precisa se preocupar com cota, porque a cor da pele não faz diferença. Sim. Se a pessoa é branca ou é negra, se é amarela, tanto faz. Eu fui pesquisar por que criaram a cota, né? Aí citei, fui debater com o rapaz, por que criaram a cota? A ideia da cota, a ideia inicial, é porque a sala era muito branca. Sim, me lembro disso. Coloria a sala. A ideia é essa. Eles fizeram uma pesquisa sobre a necessidade da cota na questão social, embora já tenha uma cota social. Mas não é essa a ideia. A sala muito branca, eu vou colorir. Mas gente, se a gente olhar ali, a construção do túnel Rebouças foi feita por 2 negros, pelos irmãos Rebouças. E eram respeitados. Na nossa literatura brasileira, nós temos alguns negros aí em destaque. Sim, muitos. Então, mas isso a pessoa pode se sentir inferiorizada. Porque se você estudar a história até da África, é uma história vitoriosa, uma história de glória, de reinos e... Mas é para polarizar, né? Para polarizar. Você cria um conflito. Aquele conflito pode ter uma massa de manobra. Dentro desse público LGBT, a gente teve aí, nós fomos criados assistindo na TV lá,
o Clodovil era uma figura pública e todo mundo respeitava. No carnaval lá Rogéria, tinha o Cláudio Bornai, que era flamenguista, Bornai. fundador da Flaguei, na década lá de 80, foi a primeira Você é torcida louco, gay, Aquela a primeira pessoa torcida de gay boa. do Brasil. Então, Roberta Cruz, né? a Roberta Cruz era badalada. Rogéria. Não, o Rogério também, tinha um ninguém discurso. não tinha, sabe? Tinha um discurso Ele bom convivia também, com Rogério. todo mundo. Calvin Peixoto e Calvin. companhia. Todo mundo convivia sem ter essa divisão. Divisão. Essa divisão Falou parece tudo, proposital para Falou gerar um conflito, uma Verdade. guerra. Porque aí você desvia o foco, que é educar a criança para ela ter o acesso à melhoria na seu status social, entendeu? Para ela ter uma possibilidade de vencer, independente de cota. Eu não quero nem cota. Não Se é você me der o necessário, ensino entendeu? fundamental e o básico para eu me estruturar, eu vou lutar para o É o resto. ser humano. É só me dar o básico. igual. Porque a gente não dá o básico. Hoje não tem básico. Né? Não, então, Os destinos mas do por ensino que são mudou? Você vê, o que mudou da década de 70 para cá? A gente regrediu, Regrediu totalmente. entendeu? As escolas de samba eram da comunidade, você vem da comunidade. O desfile era na Presidente Vargas. Aí todo mundo armava todo ano aquelas estacas lá, e botava ali uma passarela, e as escolas passavam ali e desfilavam lá em Piedade, na Suburbana. Madureira, Tenente Madureira. Começa a gastar na escola. Era Cacique uma de festa Ramos. popular. Aí você vê, aí houve a Papo da necessidade, o interesse da contravenção em assumir aquilo Carnaval. para poder ter um status, porque eles eram marginalizados. O que tirou a Viraram patrono contravenção, agora. o que tirou a contravenção da marginalidade foi as escolas de samba, que até então eles eram totalmente criminalizados, mas tirou da marginalidade a ponto de hoje o município e o governo do estado entrarem com subsídio, o que é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque como é que é isso? Como é que tu faz essa conexão? E na passarela está todo mundo, as autoridades do judiciário, do executivo, do legislativo, está todo mundo E lá. o pobre não curte carnaval, né? Não, o pobre perdeu o direito. Perdeu o Não, direito. o assim, pode ficar ali perto O do pobre balão. não. Não tem aqui um cara do balão? Não, e o camarada. Em cima da árvore. Não, ele tá aqui bancada no Não, balão. o camarada passa um ano Concentração juntando dinheiro para pagar aquela fantasia, Verdade. quando ele vai desfilar uma hora que ele é empurrado para acabar logo. Se ele estudasse na mesma escola que eu, ele nem ia, não tinha carnaval. Não vai ter. Na comunidade Porque tu tinha que pagar o cara para ele ir lá, mas ele que paga para ter uma fantasia, que muitas vezes Na comunidade de graça. tu nem, você nem vê às vezes a pessoa. Não vê. A maioria não Porque aparece. é tanta coisa na cabeça dele, que o cara não aparece. É Aparece o verdade. destaque, a modelo, a menina da verdade. TV. Você faz o espetáculo e paga por ele. O pobre é O espetáculo quem faz é o povo pobre, periférico, ali, sambando no pé, cantando, exatamente. batendo as peças. É aquela galera que faz o cara. Percussão. A festa legal, tem que ter. É o maior espetáculo da Terra. Não, mas não da maneira como é feito. Entendeu? Quando Da questionado, maneira como está. quando foi questionado o poder público, o Eduardo, principalmente quando foi questionado, que o Crivella tirou esse dinheiro, aí o Eduardo quando volta. Acertadamente. Mas ele tirou alegando que ia botar no local, mas também não colocou. Que ia botar nas creches e acabou não usando para lugar nenhum. Também não faria diferença com a merreca. Mas ele também. Eu não estou defendendo aqui o Crivella. Mas a questão é a seguinte, ele pegou o cofre também vazio, ele pegou a casa arrombada. Então ele. É questionável. A O problema que foi mais dele gestão do que crise. Já foi muito mais gestão do que crise. Nós já vimos gestões piores. Não, né? tem piores. Saturnino Braga abriu mão do governo da prefeitura. Saturnino Braga entrou com a Brasília, E foi embora. saiu com a Brasília, não roubou um centavo, extremamente honesto, mas faliu a prefeitura. Não basta ser honesto, o cara também tem que saber trabalhar. Ele foi um dos piores governos da história do Rio de Janeiro, mas é extremamente honesto. Não pegou nada, mas não conseguia ser gestor. Porque para ser gestor, o cara é gestor e pronto. Ele é gestor. Quando você também, quando você tem um apoio também do governo federal, como aconteceu na Copa do Mundo,
na Olimpíada, você consegue ir Claro, bem. você tem mais verba, você vai fazer uma melhor gestão. Vai bem. Com pouca verba, Se você você vai tiver um conflito lá com o governo federal, se o presidente não gostar de você... No caso do Libero, o presidente era o Bolsonaro, ele estava bem. Não, então, olha só. O presidente Jair, esse até é um tema. No nosso caso, da polícia, na reforma, nós acabamos perdendo até alguns direitos. Isso é tudo muito relativo, entendeu? Eu votei nele, votaria de novo. Eu fui contra a reforma. Mas eu digo assim, mas naquele momento ali, como é que tu vai aumentar o tempo de serviço de um policial, de um bombeiro militar? Não tem como, porque o tempo passa para todo mundo. Então, você não deve fazer isso, aí tem que ser revisto, urgente, dentro da minha categoria. E, enfim, mas passamos por uma pandemia, passamos bem, entendeu? Acho que ao final foi até positivo. Acho que deu até bom. Acho que faltou habilidade política no governo dele. Ele revela, acredito que não tenha sido corrupto em nada na sua gestão, mas faltou um pouco mais de habilidade política. Acho que antes de sentar naquela cadeira, ele não entendeu que a política faz parte de um jogo, que você tem que se enquadrar. Ela não vai se enquadrar a você. Toda vez que você tentar enquadrar um sistema muito antigo a você, ele vai te engolir. Você tem que ter tempo. Perfeitamente. Primeiro mandato, você joga o jogo, não é se corromper. E no segundo, você já estruturou a maneira que você quer conduzir. Quando ele chega nos cofres públicos, que ele fala que encontra ele vazio, ele não encontrou vazio. Ele encontrou com a quantidade de dinheiro que ele saiu pagando todo mundo e no final do ano não tinha dinheiro para pagar. Mas hoje nós vamos ter novas eleições, né? A maior arma que temos é o voto. Sim. Então, para todos esses políticos aí, o caso da lei seca, que é essa lei aí do Hugo Leal, que a lei é até boa, mas da maneira como eles colocam, não serve para nada. Você mobiliza um aparato policial tamanho, uma estrutura tamanho, para eleger uma pessoa, um cara, um homem. Então já deu, assim, eu acho que nós temos que ter uma renovação, tanto na LERJ, quanto no Palácio Guanabara, tanto lá na Câmara Federal, no Senado, porque essas figurinhas carimbadas, toda hora é a mesma gente ali, que dominaram os partidos. E aí você elege lá o grupo da Igreja da Penha, aí bota lá o pastor fulano, o outro pastor Beltrano, e aí o outro também vem a Igreja Universal. E é necessário agora, as pessoas que vão às urnas, buscarem uma renovação, tem que ter gente nova lá, que esse pessoal aí, não adianta você repetir o mesmo procedimento, você vai chegar ao mesmo resultado. Esse pessoal já deu. Eles não querem fazer o bem, assim, um compromisso com a população, com a sociedade. O poder é deles. Muitos se comportam com arrogância e prepotência. Chega agora, no período das eleições, aí ele vai lá, dá 50 mil abraços, bebe, pede o voto, mas depois o cara some 3 anos e 11 meses. Ele só vai aparecer no finalzinho. Será que a população está cansada? Esse é o problema do político. Eu acho que a população está cansada. Tipo assim, cara, já tentamos tanta gente. E não resolve. Não resolve. A população cansou. Tipo assim... Nossa fronteira seca é enorme. E nós temos ali, a gente tem aqui vizinhos de língua espanhola, que é a Bolívia, né, que está com problema lá agora, a Colômbia, né, também produz lá a pasta base, e mais o Peru. E com o nosso vizinho aqui, Paraguai, que está endurecendo o jogo agora. Sim. Então, nós temos que ver aí como é que a gente vai policiar isso, como é que a gente vai cuidar daquela política, fazer uma política para a fronteira, para a gente não ter esse avanço aí de passar tanta pasta base, para nós não sermos o entreposto da Europa. Né? Pasta e arma. Entendeu? As armas também vem por ali. Não. E nossa fronteira aqui marítima, do Oceano Atlântico, também é imensa. Não. Então, isso tem que ser visto para a gente poder... Então, agora nós tivemos há pouco tempo... Bom, nós precisamos de uma polícia de fronteira, nós precisamos da ciência e tecnologia ali, todos os recursos para ter um monitoramento daquilo. Nós precisamos endurecer as penas contra as facções,
E há pouco tempo nós tivemos no Rio de Janeiro, aqui no caso do Porto, no Porto do Rio de Janeiro, uma operação que desmoraliza todo aquele nosso porto aqui do Rio de Janeiro, porque os fiscais estavam, a maioria, comprometidos. Então, por ali passa tudo. Isso é um grande problema. Isso é um problema enorme. Aqui, porque o Brasil tem dimensões continentais, mas como nós somos uma república federativa, então cada estado membro, ele não tem autonomia. Mas ele não tem autonomia para legislar. Ele depende de uma política do governo federal. Sim. Mas nós temos que cuidar aqui do nosso quintal, porque o nosso quintal aqui é diferenciado. Aqui nasceu a Falange Vermelha, aqui nasceu a Falange Jacaré, que depois se tornou uma metástase para o Brasil. Ela se espalhou para o Brasil inteiro. Como você juntou presos políticos com presos comuns na Ilha Grande, e eles ensinaram como você fazer uma articulação de uma facção, quando você misturou presos do Rio de Janeiro, que já eram faccionados, com outros presos de outros estados, eles também ensinaram para os outros como fazer uma facção nos seus estados. E hoje você vai no Brasil inteiro, você encontra facção, você encontra Comando Vermelho, PCC, e isso aí virou uma loucura. Hoje, a gente já estava falando, antes do programa, o traficante lá, o Pudim, o Doca, sei lá quem é, não gosto de dar nome para os caras, mas ele estabelece que na Pavuna, num conjunto lá de 800 unidades, cada um vai pagar R$300 por mês para o tráfico. Aí como é que faz isso? Porque quando você vai lá, tem a senhora idosa que recebe um salário mínimo, R$1.700, aí ela tem que tirar R$300 mesmo para deixar para o traficante. Ou o trabalhador que acorda às 5 horas da manhã, que vai encarar um ônibus, um trem, ele tem mesmo que deixar R$300 todo mês. E no final disso, você fizer uma conta de 300 vezes essa quantidade de apartamentos ali, é um valor absurdo. 240 e poucos mil por mês. 240 mil reais por mês. Isso aí de uma atividade, mas ele também explora o gás, o gatonete, o mototáxi tem que pagar, a população também não está feliz, o comerciante também não tem que pagar. Há pouco tempo nós tivemos em Cosmorão, lá em Mesquita, onde o camarada na praça, ele faz um baile que começa às 21 horas de sexta-feira, aí de sexta, sábado e domingo tem o baile. Direto? Não, então, ele começa, todo dia começa às 21, mas acaba às 6 da manhã. Aí na praça, de um lugar onde moram até vários policiais lá, mas o cara não quer reagir, porque o policial se sente vulnerável. A lei favorece mais ao criminoso ou ao policial se tomar uma atitude enérgica? A gente está falando de regressão, né? Então a gente regrediu em vários fatores, né? Tanto na segurança como na educação. E hoje o marginal está com o celular na mão dentro da cadeia, aplicando golpe nos outros, falando com a amante, com a mulher, com todo mundo. E o policial tem uma câmera no peito para tomar conta dele. Antigamente, no passado, o policial tinha fé pública. Mas por que não bota a câmera em todo mundo, então? Bota no professor, para ver o que ele está passando na sala de aula. Tinha que ter sala de aula, hospital. Coloca no hospital. Fundamental. Coloca no médico. Coloca na enfermeira. Mas por conta do quê? Porque por causa de alguns policiais, minoria, a população vai ficando descrente também. Não, tudo bem, mas quando você vai no hospital, você é atendido como você quer? Não, mas tem que ter câmera também, por favor. Tem que ter câmera. Quando você vai na escola... Eu tenho meu filho na escola, eu queria estar com a câmera e olhar meu filho na escola. Então, quando você vai na escola, você vê o aluno ameaçando o professor? Tinha que ter. Se tivesse uma câmera lá... E ligada à segurança pública. O aluno armado. Que aí o aluno armado. O aluno com a faca ameaçando o professor. Mas tinha que ter câmera, até para a segurança dos professores. Tinha que ter câmera no hospital, tinha que ter câmera no ônibus. E na penitenciária? Na penitenciária também? Todos os lugares. O cara não ficar com o celular? Claro, não era nem para ter entrado o celular dentro. Então, acho que tinha que ter câmera em tudo quanto é lugar. Eu acho que tinha que ser transmissão ao vivo. Numa central que todo mundo parece ter acesso. Mas não porque só no policial. Não, isso aí é uma melhoria a favor só disso. Mas para mim, em tudo quanto é lugar. Principalmente hospitais e escola. Você vê se o médico está fazendo o trabalho dele.
Para saber se o professor está seguro também no local de trabalho dele, se não tem nenhum aluno importunando. E ali ligado direto à segurança pública. Aí tem um aluno com faca, para chega lá e prende o menor. Então, nós precisamos agora formar mais homens de bem, para não ter que encarcerar o sujeito. Claro. Porque ele é estimulado, ele é levado, ele é seduzido para ir para a facção. Verdade. Aí, como situações extremas, elas pedem respostas extremas, soluções extremas. Então agora tem que endurecer a lei, tem que criar a lei de facção, aí o outro país, os Estados Unidos vão tomar um partido, como tomaram na Venezuela. Qual é a visão do senhor sobre isso? Sobre essa situação dos Estados Unidos considerar o nosso país como, nosso país não, a facção como terrorista. O que o senhor acha sobre isso? Olha só, você vem de uma comunidade. Quando o meliante lá resolve que ele vai tocar fogo em 30 ônibus, ou colocar barricada, ou quando ele estabelece quase que uma lei de uma sharia. Como é? Na comunidade, como é que funciona? Tipo assim, no Alemão, eu comandei lá em 2010. Fui o comandante lá do 1º Batalhão de Campanha. Aí, o que acontecia? As meninas vão de motinho para a academia. Academia é primeiro mundo hoje lá, na rua Relicário. Aí para a motinha ali, tá rindo, né? Sabe que é verdade. Aí todo mundo para suas motinhas ali, depois elas vão para o almoço com os seus maridos. Aí vão lá para Joaquim de Queiroz ali, tudo por dentro da comunidade. Aí quando chega lá, é uma lei da sharia. Elas ficam em pé aguardando o comando, não se reportam a ninguém e na maior disciplina, quando são autorizadas, sentam para comer. Mas eu quero ir à praia. Não vai, a praia é lá dentro. Eu quero ir no shopping, só vai se for autorizada. Normalmente acompanhada. É assim que funciona. A não ser que ela seja mulher do chefe, que aí pode viajar. Se ela não tiver mandado de prisão, viaja para o exterior, vai e volta. Tem uma vida mais confortável. Luxúria. Mas do contrário, a maioria, elas vivem numa lei totalmente regulada. É verdade. E não cumpre não. Ali, agora na Rocinha, se você estacionar a moto indevidamente, você é multado. Você é multado lá pelo Johnny Bravo, pelo Abelha, tu paga a cesta básica. Tem que pagar. Entendeu? Se eles, vamos colocar assim, se eles resolverem estabelecer a pena de morte para alguém, não tem pena de morte? Tem. Na Qual é o hora. impacto, assim? Não, então, olha só, eu gosto do caso concreto. O caso concreto é mais legal. Agora eles quiseram matar um cara lá que veio de outro estado, dentro da academia, lá na Rocinha. E aí foi dada a ordem, foram lá, o cara estava lá treinando, malhando, deram um tiro assim no crânio dele. E aí ficou miolos espalhados ali pela academia toda. Os amigos dele, que eram de outro estado, subiram lá para tentar arrastar o corpo. Aí veio arrastando aquele monte de massa cefálica. E aí chega a polícia civil. E aí tiveram que largar o corpo. Largaram ele lá, a polícia civil assumiu aquela ocorrência ali. E esse é um caso. Teve um caso de um outro caso concreto, que é o Feijão, que era oriundo da Rocinha também. Ele era empresário de jogadores. E ele tinha 2 jogadores aí na Espanha, na Europa, mas ele tinha um trabalho social lá. Ele foi lá, mas tinha lá o Paulinho, que estranhou ele porque estava doidão. Aí deu 2 tiros nele, executou ele, matou o cara. Aí o dono da favela desceu, foi lá e cumpriu a lei, matou ele, matou o colega dele também. Então lá... Matou o cara que matou o empresário. Matou o Paulinho e matou o acompanhante do Paulinho, matou os 2. Porque lá todo mundo respeita a lei, porque lá resolve na hora. O rito é sumário. Tu matou, então tu vai morrer. Então, naquele espaço físico ali, naquela estrutura de poder ali, o presidente da República não manda nada. O governador não manda nada, nem o prefeito, e nem o juiz. E você, para pedir voto lá, tu tem que se vincular aos caras, tem que pedir autorização. Logo, o voto e o crime, eles estão vinculados. Ali dentro virou a mesma coisa. O cara vai lá e pede voto. Como? Eu não consigo. É verdade. Então a gente tem que rever tudo isso, porque da maneira como está,
Não está dando o A resultado que a gente tendência, espera. a tendência é só para baixo. Porque hoje tu não pega uma criança comum assim, como você, como eu, que vai para a escola pública e consegue ter uma ascensão na vida. Ela quer estar para o crime, porque vai pegar o ônibus de manhã, aí vai encarar o trem, aí, pô, tu sabe como é que é o sistema de transporte horrível? Aí o cara ganha 1.700. Ele vai ser outra coisa, ele vai ser o cara do radinho, ele vai ser o cara... Mas Então, mesmo com esse sistema cruel, que é cruel, né? É cruel. O sistema, eu costumo dizer que o sistema ele é o filme Alien versus Predador. Não sei se vocês viram. O Predador, eles trazem o Alien, soltam no país, ou naquele local, alimentam, deixam ele crescer, formam aquele monstro todo para depois caçar. Hoje o sistema para mim faz a mesma coisa. Você tira todos os benefícios e direitos que essa criança possa ter para ser alguém. Força ela, se ela quiser ser alguém, ela vai ser alguém na marra. Falo isso porque teve um jovem, 13 anos. Aí teve uma situação que ele buliou alguma coisa, aí não bateram nele não, mas eu chamei o pai dele, né? Pegaram ele, que ele buliou alguma coisa no morro, aí quando pegaram ele... Traz conforto. Ele roubou alguma coisa. É. E não poderia roubar. Mas Não, lá não pode. Mas ninguém fez nada nele. Eu cheguei, conheci com o pai, chamei o avô dele, na verdade. Falei, vem cá, quantos anos seu filho tem? Seu neto tem? Era o avô dele. Ele, por 13 anos, tá, me conta a história dele. Ele se droga desde os 10. Some, por aí. Aí eu fico pensando, irmão, como o sistema não enxergou, como é que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer para salvar esse jovem? Porque ele não tem mais a cabeça dele pensante. Só concluir, só para entender. Aí eu falei, e você, fazer o quê? Não, te deixa ele aí e tal. Mas aí acabou. A gente não, e como, claro, graças a Deus, e aí é minha área de atuação, é a minoria massacrante que se perde e vai para o tráfico. É a minoria massacrante que se perde e vai roubar. Num morro que tem 30 mil habitantes, ele não tem nem 3 mil bandidos. Então nem 10% daquilo vira bandido. Vai ter ali 300 no máximo. Se chegar a mil é muita coisa. Que eu, para mim, tinha que todos virar cidadãos de bem. Mas a gente vê a falta de oportunidades. Na minha época tinha mais. Na minha época tinha futebol, que não tem mais. Futebol, a gente tinha Copa Fafed, Copa Jogos da Paz, Copa Criança Esperança. A gente tinha vários campeonatos. São os mesmos governantes. Mas não tem que mais. estão se revezando. Não tem mais campeonato. Esse campeonato chegava pra gente que é jovem, que justaram uma bolinha, uma esperança de jogar futebol. Aí a gente tinha um festival de rap nos clubes. Além disso, o esporte e disciplina. Isso, mas também tinha um festival de rap, que eram nos grandes clubes aqui embaixo. Tocava rap. Quando o rap era o rap que era a gente cantava a nossa dor. Não era o rap que depois virou proibidão. Não esse rap, mas o rap do início, que a gente contava a nossa dor, a nossa dificuldade. O jovem fala assim, caramba, fulano passou na Xuxa. Então eu tenho mais uma questão. O funk, o pagode, o futebol, essas coisas davam a gente a impressão de que a gente poderia chegar em algum lugar. E o incentivo se desviava. Tem mais nada disso. A família é fundamental. É a célula que a gente tem que fortalecer a família. É a base. Hoje, você vê quantos presos nós temos apenados aqui no cárcere no Rio de Janeiro. Sim. Não sabe? Nós temos aproximadamente 44, 45 mil presos. Muita gente. Assim, No Brasil todo é 240 e poucos, né? Qual é a população do Rio de Janeiro? Do Rio. Nós temos 7 milhões na capital e temos mais de 10 milhões espalhados no interior. Então, nós temos 17 milhões. Aí vamos multiplicar aí por 3 esse pessoal aí da facção. Vamos colocar assim, grosso modo, 150 mil faccionados. 3 mil favelas. Vamos colocar assim, 150 mil pessoas envolvidas de uma forma direta nas facções do crime. Se você pegar isso, você vai fazer uma matemática que 150 mil, sendo que 44 mil estão presos, aí tu já tira uma parte... 110. 110 mil estão botando medo em 17 milhões. Então, nós temos que estabelecer uma coisa para dar uma solução assim mais pontual nisso. O medo tem que mudar de lado. Porque hoje, você na tua época, você saía, você ia lá para cantar o rap,
Você, Os bailes, hoje, né? Grandes você bailes. tu tem filhos? Eu tenho 3. Então tá. Aí qual a Fora idade? o Qual a bar. idade? Tem uma 16. Então, de 16, vamos ficar nelas. Quando ela sai, tu fica tranquilo? Não, acordado a noite toda. Então, Pronto exatamente. para sair para trás dela. Não, entendeu? Pronto para sair atrás Porque dela. você saía, chegava à tarde, voltava, Não. você ia e voltava. E Porque voltar. havia uma sensação, assim, ainda que subjetiva, de segurança. Tinha mesmo. Aí a gente falou sobre família, a gente falou sobre valores, que a família vai direcionando. Você prepara a pessoa e aos pouquinhos você vai soltando. Só que hoje, tu fica lá sentado esperando para ver se ela vai voltar com vida. Então, tem alguma coisa errada. Porque tem países que a criança com 5 anos de idade, ela vai para a escola sozinha. Ó, esse ano, eu fui a Curaçao, que é um paísinho ali no Caribe, de colonização holandesa. Eu estava olhando lá, sabe? Você deixa o celular, deixa o relógio, deixa tudo, e vai para a água e fica 3 horas lá mergulhando, quando tu volta, tudo no lugar. E ninguém mexe em nada. E eu vi as crianças brincando até 10 horas da noite no brinquedo público. Então aquilo tocou assim, Sim. a coragem Diferença está... enorme. A coragem é uma palavra derivada do coração, né? Você vê, nós tivemos muita coragem para confrontar tudo isso. Mas muita coisa poderia ser evitada se a gente estivesse efetivamente investindo nisso. Porque a criança tem esse direito de ter acesso ao conhecimento, estudar português, história, geografia, matemática, Até a própria política, né? tudo, e saúde. Porque quando você derruba, quando você pega lá, por exemplo, hoje nosso hospital, que a gente falou, o hospital da Polícia Militar, que deveria cuidar lá dos policiais militares. Esse aqui atrás do espaço. Isso que é horrível O esse hospital, Hospital né? Central da Polícia Isso que é Militar. horrível esse hospital. Então, ele já foi referência. Já foi referência. Mas ele tem 86 anos, ele foi criado na Segunda Guerra Mundial, em 1940. Então, hoje o policial que desconta o FUSPOM, que tem um dinheiro no fundo de saúde dele, que o governo do Estado é até obrigado a colocar uma contrapartida cada vez que há um investimento, nós poderíamos comprar 2, 3 hospitais já prontos, com mais de 100 leitos, para atender o nosso policial. Caramba. Quando você pega o hospital do Iazerge, que a minha mãe foi funcionária de lá, e você, assim, derruba aquela referência que era para atender o servidor da Polícia Civil e de outros órgãos, professores, todo mundo. O servidor do Estado era atendido ali. Não. E era um hospital que parecia da rede É Dora. verdade. Você chegava lá, os médicos eram referência. Porque tinha um concurso público lá. Aí quando eu entro numa UPA hoje, eu olho assim eu tenho memória, essa memória afetiva, do que era um bom atendimento de 1985, quando também entrei para a polícia, e do que era um bom atendimento. E hoje, a pessoa humilhada naquela UPA. Humilhação. Aquilo é uma maldade você fazer isso, você entrar no Souza Guiar, no Getúlio Vargas. Que não é atendido pelo médico de verdade, né? Não, e o cara acha que criou o Hospital dos Olhos, que ele está fazendo um favor para a população. Pô, o cara cria um INTO, ele acha que ele está fazendo um favor para a população. Tu já viu o pessoal aqui? Já foi aqui no INCA, né? O caso já foi aqui no INCA? Já, mas o INCA é muito antigo. Não, mas como as pessoas estão ali largadas, né, o mínimo que a gente só dá assistência para as pessoas que vêm se tratar. Só que vem uma família junto, que mora longe, não tem o mínimo, você ficam dormindo ali na praça. Há uma intenção de você deteriorar a saúde pública. E você não tem a dúvida que a pessoa que cuida da nossa saúde pública vai ser eleito como um dos deputados mais votados no Rio de Janeiro, dada a ignorância, que começa lá na escola pública. Porque aí o cara vai lá e compra o voto do outro. Se eu comprar o teu voto, eu não te devo nada. Porque eu já te paguei. Aí o mandato é meu. Você vendeu o seu eu direito. Não fui pedir o teu voto. Você vendeu o seu direito. E você não te devo nada. O problema é teu. Não, pode nem cobrar, né? Pode nem cobrar. Eu comprei a cadeira na Câmara Federal, eu comprei a cadeira na Alerj, e o pior, eu comprei com o seu dinheiro. Perfeitamente. E você acha que dessa legislação ganhar.
Ela já tá olhando com a cara fechada. Vamos pro nosso rápido intervalo. Que já me deu uma bronca aqui pelo zap. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Estamos ao vivo com o nosso programa A Sua Voz no Rio. Eu, Vinícius Rio. Eu, Jonas Eu, Oliveira. Vitor Hugo. E o convidado de hoje é o Coronel Vasconcelos. Coronel, muito obrigado por estar aqui conosco. A nossa audiência está bombando. Tá Jonas, fica à vontade para conduzir, meu amigo. Maravilhoso, maravilhoso. Coronel, conta um pouquinho da sua história, assim, os perigos, né, que você guardou com você e uma história boa da polícia. Conta essas duas histórias pra gente. A boa, A boa e a ruim, né? Histórias boas. A boa é da quando polícia. tem algum da comunidade, enfim. Histórias boas da polícia, nós fizemos muitos amigos, nós fazemos muitos amigos na polícia, né? Sim. Porque a farda azul e vermelha acaba nos tornando muito irmãos, né? E nós brigamos muito por direitos assim lá, né? Hoje nós temos a necessidade, nós estamos sem política de habitação desde 1972, quando construíram as últimas unidades, porque hoje a necessidade é até maior. Sim. Porque o policial hoje mora em área de risco. Perfeitamente. E seria muito importante nós termos uma política habitacional. Aquele conjunto de Olaria, Jacarepaguá, Niterói, foram construídos na época do General Ferraro, em 1972. Nosso hospital, a gente já falou bastante sobre ele aqui, e nós precisamos do resgate da unidade dos policiais em torno das associações, do clube dos oficiais, a associação de sargentos e cabos de soldados. O homem que está na ponta da linha é o nosso soldado, o nosso cabo, o nosso sargento que está na rua. E ele merece todo o nosso respeito, porque qualquer problema que você tem, você diz com 9-0. É verdade. Assim, a tropa eu sempre fui muito bem com a tropa, porque sempre fui contra a prisão do corpo, né? Eu sempre fui a favor de ouvir o homem, e tem outras formas de você manter o respeito e a legitimidade do comando sem necessariamente ter que trabalhar com o regulamento contra o homem. Eu sempre procurei respeitar e sempre tive o respeito de toda a tropa, né? Sempre combati com eles, fui ferido em combate no Vidigal em 1996, e foi uma ocasião que eu tive até que usar o hospital. Foi uma tristeza, porque a gente pôde constatar como estava ruim lá o atendimento e a saúde, que hoje em dia está pior ainda, está precário. Pior ainda. Mas eu acredito que no futuro a gente possa lutar para melhorar isso, né? E assim, histórias assim, tenho muitos amigos que eu trabalhei, eu fui ferido na parte direita aqui do crânio, né? Levei um tiro na cabeça quando meu filho ia completar 1 ano. E isso aí a gente entra até no momento de reflexão, né? Porque efetivamente a gente se doa muito no trabalho para a sociedade, né? Fica mais tempo na rua do que em casa, né, Coronel? Havia uma entrega, entendeu?
A sociedade, ela me capacitou, ela me deu a oportunidade de cuidar dela, de proteger. Então, a nossa missão é servir e proteger. Então, muitas vezes o policial perde até a vida. Ele troca a vida dele em prol do cidadão. Em prol do cidadão, em prol da sua, de todo mundo. E às vezes ele arrisca a vida dele, como toda semana nós temos gente baleada, como aconteceu hoje, ou ferida mortalmente. Né? Isso aí é uma rotina para o policial, que deveria ser muito valorizado. Né? E nós falamos aqui, até que quando o ex-governador quis atuar lá na comunidade, lá do complexo, ele jogou bola primeiro para se eleger e depois ele armou uma operação lá onde morreram 117. E daí ele passa a ser o primeiro na intenção de votos para o Senado. O que a sociedade, o que você, Vinícius, Jonas, o que a sociedade sinaliza com isso? O que ela quer? Será que ela quer uma pena mais severa, entendeu? Em relação às facções? Porque ele foi aplaudido por causa disso. Não. Então o mérito só dele, né? Mérito só dele, mérito político, né? Meritocracia. E prisões foram muitas, né? Eu não gosto de dar nome assim para bandido, mas vou nominar um, porque esse foi mais emblemático por conta do capital que ele tinha de relacionamento no Rio de Janeiro, que foi o Cid Acari, em 1989. A gente estava numa incursão lá, Tenente Gutmann, Tenente Cabral, Tenente Edmilson também, Flávio Karatê, que era cabo na época, hoje é subtenente, trabalha lá em Caxias. E nós prendemos Cid Acari. E naquela época foi muito marcante, que no momento seguinte nós apreendemos o primeiro fuzil do Rio de Janeiro, no mesmo ano. Então aquele ano foi um ano bem acelerado, bem emblemático e bem marcante. Tivemos outras prisões, mas eu não gosto de dar nome, porque antigamente o bandido, quando ficava famoso, a gente metia ele em cana, entendeu? E hoje é que o bandido tem uma longa duração aí, como esse DOC, esse Abelha, que aperta a mão lá do secretário de administração penitenciária e sai com mandado, mesmo com mandado de prisão, e vai visitar uns caras lá em Catanduva, tudo complicado, entendeu? As coisas mudaram de uma forma muito... Justamente por causa da política, né? A política ela envolve um completo assim, né? Criminal, enfim, a insegurança está em geral. Uma passagem em geral. Também, lá em a Vila Kennedy se juntou com a Vila Vintém e com a favela do Batã para fazer uma tomada da Vila Aliança. Isso foi mais ou menos em 95. E eles foram lá, invadiram lá, foi uma guerra, uma balaria, bala para todo lado. E tinha uma guarnição de RP que era comandada pelo cabo Telmo. Ele aí me acionou pelo rádio e nós prendemos um elemento. Aí o camarada, nós conversamos com ele, ele resolveu que ele ia entregar a quadrilha e nos levou até a casa. E quando chegamos lá na casa, nós éramos 4 com o meu motorista, né? Eu me posicionei lá em cima do telhado com o meu fuzil e comecei a negociar com os caras. Se vocês se entregarem, vai ser tudo uma paz. Aí eles estavam lá dentro, ninguém vai morrer? Não, ninguém vai morrer. Vai todo mundo bem. E aí eles conseguiram convencê-los a se entregar, eles deixaram os fuzis dentro da casa e vieram saindo, porque na casa tinha mais uns 4 ou 5 reféns ainda, sendo que 2 mulheres. E alguns tentaram até sair no meio da família, mas a gente conseguiu identificar, entendeu? Então, quando a gente recolheu aquilo, eles estavam usando a cocaína assim num prato, entendeu? E conseguimos botar esses caras em cana. E aquela prisão também foi um... Sem nenhum tiro. Sem nenhum tiro. Quando eu cheguei com eles inteiros na delegacia, o delegado, eu acho que era o Luiz Russo, se eu não me engano, ele me chamou lá dentro e falou: ô capitão, mas como é que é isso?
E chegou todo mundo em pé aí, essa história. E isso é fruto e resultado também de treinamento. Porque nós tínhamos um curso de negociação, entendeu? Então, ali, a casa está cercada, estava nada. Eram só 4. Depois que foi chegando o pessoal. E nessa ocasião o general Cerqueira até falou, vou te promover aí. Que essa ocorrência eu nunca vi nada igual, entendeu? Mas aquilo, como treinamento duro, combate fácil, aquilo era uma nossa rotina. Era uma coisa cotidiana. A gente treina, no BOP se treina muito. Então aquilo foi uma prisão também que marcou assim a minha carreira. E outras assim, né? Se a gente ficar aqui, a gente vai lembrando. Agora, depois de tantas histórias, de tantos feitos, e agora, o futuro, né? O que o senhor planeja para o futuro do senhor? Olha, eu recebi um convite para ser pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Eu questionei até no partido por quê. Porque isso você já imaginava que ia ser uma pedreira para quebrar, porque eu não sou um político profissional. E imagino, não sei qual o apoio que vou ter lá de fundo eleitoral para poder me locomover, me deslocar, falar com as pessoas, mas eu acredito que, assim, pelo grau de relacionamento que eles têm, na fidelidade das pessoas. E, na verdade, eu sou um servidor público. Eu não estou me candidatando para mim, não. Eu estou me candidatando para prestar um serviço para a sociedade. Se a pessoa votar em mim, eu vou ter um compromisso com ela, com aquele grupo, para fazer alguma coisa melhor dentro de toda a experiência que eu tive na polícia e na vida civil. Nós temos um projeto social lá no bairro que alcança. A gente tinha um projeto de futebol ali no Leme, um projeto de voleibol na Rocinha, um projeto de voleibol ali no quiosque do Pato, no posto 11. E a gente fez um projeto do Inverno Sem Frio em Petrópolis, porque eu vi que morreu um mendigo de frio, morreu um outro. Aí eu chamei os pastores, o pastor Felipe Molina, que é um amigo lá de Petrópolis, chamei a Bia, que é uma grande amiga da Igreja Assembleia de Deus, e nós nos reunimos e alugamos uma casa e a gente passou a acolher aquela população para não morrer mais gente de frio. Mas eu sempre fui anônimo. Então eu deixava o Felipe... Alugamos uma casa. Para vocês poderem dormir. E aí tivemos doação de colchonete, acolher os meninos. Que legal, hein? Parabéns. É o Inverno Sem Frio. Legal. Foi um projeto que a gente criou um nome. Eu, Felipe Molina e a irmã Beatriz também, né? Ela é uma pessoa extraordinária. Crítica até tem umas igrejas que às vezes eu vejo um templo lindo, aí fala que é a casa do Senhor, a casa de Deus. Eu sou cristão, é a casa de Deus. Aí eu olho para a porta fechada, na porta do morador de rua, deitado ali. É uma foto emblemática. Aí eu fico olhando assim, mas se é a casa do Senhor, porque o filho dele está do lado de fora. E aí, só falando isso, me vem a gente viaja, né? Uma reflexão, né? O senhor abriu uma casa, que essa é a casa de Deus, onde acolhe, porque Mateus 25, salvo engano, do 35 ao 45, o único julgamento que Jesus vai fazer. Incrível, né? Não vai ser se você usava terno, se você pregava, se você conhecia a Bíblia, não vai ser se você adulterou, o julgamento que ele vai fazer é simples. O texto é julgamento das nações. Porque tive fome, tive sede, tive frio, tive nu, era forasteiro, doente e não me assistisse. E os religiosos em questão vão perguntar assim, mas quando te vimos assim não fizemos. Ele, quando não fizesse a um desses pequeninos, se afastem de mim. E para outros ele vai dizer, os que estão à direita, porque tive fome, sede, vai pedir uma coisa, e vocês me assistiram, e vão perguntar, mas quando fizemos o Senhor? Quando fizeram um desses pequeninos. Então, eu costumo dizer que o cristianismo não deveria ser uma religião. Ele deve ser um modelo de vida. Quando eu vejo o senhor fazer isso, eu falo assim, cara, é tão simples. É tão simples. É tão simples. Junto alguém que tem bom coração, é muito quando as pessoas pega a têm bom dimensão coração, impressionante. Não faz nada para alocar em cima, não faz nada para ter mídia. Que a pessoa vai lá dar um copo de canjica e faz um vídeo. Aqui eu estou ajudando um pobre, como se estivesse cuidando de um animal e faz uma mídia danada. Não, e o Coronel falou. Eu nunca te ouvi falar disso. E o Coronel falou interessante que faz trabalho de associação um tempão. Anônimo, né? Não, eu nunca gostei de aparecer porque
Quando muito você interessante. faz alguma coisa, dou alguma coisa para alguém e você, Não olhar quem. e você começa a se enaltecer daquilo, aí Já você não já será tem não. o teu galardão. É exatamente isso. A mão direita faz, É. verdade. Eu treinava de manhã com os judeus lá do meu bairro, né? Onde eu moro tem muito judeu. E a gente treinava junto, só treinava, né? E eles sabiam que eu gostava de viajar para Israel, eu gosto de viajar para Israel, né? Certo. Agora não está dando porque está em guerra lá, mas sempre gostei de viajar para lá. E um dia eu cheguei de manhã e eles perguntaram assim, se Jesus voltasse hoje, ele pregaria na igreja ou na sinagoga? Aí eu falei, olha, Jesus normalmente pregava na rua. Ele pregava lá no Mar Morto, dentro do barco, ele pregava em Jerusalém, onde ele ia, ele pregava, não escolhia lugar. Mas ele pregava mais na sinagoga, porque naquela época não tinha igreja veio depois, né? Então, e Jesus era judeu, eu amo o povo judeu. E daí pra frente, assim, a gente passou a ter a gente já tinha uma ótima relação, mas melhorou muito, né? Eles me convidavam até para jogar na rede dele lá na Maccabi, mas eu não ia porque eu sou cristão também e eu me sentia assim constrangido. Mas eu digo, é muito gratificante, né? Porque o Estado, ele deve ser laico. E no Brasil tem uma coisa interessante, né? No Brasil tem o tudo, né? Tu vê na figura tem um presidente aí que ele vai na macumba, ele vai na igreja protestante, o Malafaia vai por ele, aí depois ele vai na igreja católica, vai na missa. Tem um pouco de tudo. Então tem o cara que é tudo, né? Eclético. Ele vai em tudo. Então o Estado deve ser laico, mas eu digo assim, todas as religiões devem ser respeitadas. Perfeitamente. Né? Então essa liberdade religiosa é muito importante. A gente tem o compromisso com a população de prestar um serviço de qualidade, um serviço honesto e comprometido. A gente deve ter um serviço de proteção à infância, um compromisso com a educação, um compromisso sério com a educação, para a gente poder resgatar esses meninos, um compromisso com a população de endurecer as leis, endurecer muito para os faccionados, porque se a gente endurecer para o faccionário, o cara entrou com 20 anos, se ele tomar 50, ele vai sair com 70, sem direito a recurso. Não adianta toda hora ter uma remissão de pena. Sim. Cara, ele foi lá, praticou lá um homicídio, ele praticou um latrocínio, e ele toma 9 anos e sai com 3. Me endurecer para político também, né, Coronel? Não, também. Eu digo assim, é para todo mundo. Para todo mundo. É para todo mundo. Porque quando você desvia o dinheiro do nosso fundo previdenciário, quando você desvia uma alimentação o dinheiro da venda da sociedade, quando você tira a alimentação da criança, quando você tira o medicamento lá dessa UPA horrorosa, que é um projeto desastroso, que é o que tem hoje em dia para a população que precisa, mas com todos os impostos arrecadados aí, a gente podia ter uma saúde de qualidade, né? Certeza. Um saneamento básico na comunidade que você... Uma parceria público-privada na saúde. O saneamento básico dentro da comunidade, ele já é preventivo em relação às doenças. Você nunca vai conseguir também alcançar um bom saneamento básico se você não diminui o crescimento da comunidade. Você monta uma estrutura para atender 10 mil pessoas. Daqui a 10 anos você tem 30 mil pessoas. Aquele sistema de drenagem não vai funcionar. Já está fazendo um novo sistema, abrir novas ruas. Então, acho que o crescimento da comunidade deveria ser uma pauta. Por exemplo, Paquetá agora, ela tem 3 comunidades, ela não tinha comunidade nenhuma. Não tinha. De Paquetá. Então, hoje ela tem 3 comunidades lá. Não. Só que o sistema de esgoto de Paquetá, o saneamento básico de Paquetá é muito antigo. Né? Deve ter mais de 100 anos aquilo lá. E aí, como é que você faz? O sistema que era para 7 mil pessoas, que é a população de Paquetá, e agora vai triplicar, botar aí para 21 mil pessoas. Como é que atende? Não vai você consegue fazer estações de tratamento, você consegue cavar poços artesianos ali, sem a contaminação do lençol freático. Tem muitos projetos que dá para fazer até por emenda parlamentar. Não é mais barato reduzir o crescimento? Olha, se você está falando assim, você está falando, não sei se você está falando de controle de natalidade. Não, estou falando de crescimento. Ou se você está falando de controle, aumento da moradia. Olha, mas aí existe as áreas de proteção ambiental, não é? Então existe as APAs. Quando você faz uma construção vertical, Minha Casa e Minha Vida, no metro quadrado, você absorve muito mais pessoas.
Se você fizesse, por exemplo, hipoteticamente, lá no Morro do Vidigal, você fala, ó, vou desapropriar, mas vou construir um prédio ali para organizar. Na mesma favela. Não, mesmo lugar, Tirado mesmo do espaço campo, físico. Mas aí não é como o traficante vai lá e constrói uma mansão, como acontece hoje. Não. Ou ele vai lá e constrói o prédio dele para explorar. Não, os prédios Que agora virou narcoterrorismo e narcomilícia. Isso virou as duas coisas. E pior quando vira tudo junto. Os caras do caminho não deu muito certo, porque às vezes você tira um morador de dentro da comunidade para morar no asfalto. Toda a cultura já vai prejudicar ele. Principalmente os idosos falam assim, cara, poxa, criar daqui, vai como tirar. A pessoa não quer sair dali. Agora, se a gente criasse dentro da própria favela essa coisa vertical. Não, vertical. E ali você recupera uma área de proteção ambiental. Mas eu não sei a quem não interessa fazer isso. Isso é o Mas economizaria muito. Sistema hidráulico. Você organiza. Desabamento. E até o camarada até consegue pagar uma cota. Ele até ajuda, consegue. Você vai ter sua casa. Se for algo sério, o povo ajuda. Agora, se você estabelecer uma lei severa por faccionado, ele vai para a igreja. Tu sabe disso. Vou te dar 50 anos de cadeia. E cadeia é cadeia, de verdade. Tu não tem direito a parlatório, tu não tem direito a... Tu tem direito ao arroz e feijão, a carnezinha de soja, e você endurecer a lei com ele. Ele vê que aquilo lá não é bom, que ele não vai comer nem carne, nem frango, nem peixe. E que a luz vai ficar acesa e que ele vai ter um tratamento de faccionado. Tu não escolheu a facção? Tu não tira a onda agora? Que é o peixão, que é o abelha, que é o fulano de tal, o doca. Se você meter ele em cana de verdade, e os meninos dele, rapidinho o pessoal vai para a igreja. Mas você trata a política assim também? Vai acaba ser a corrupção. Se tratar a política da mesma forma, acaba a corrupção. Acaba. Se tratasse assim, todo mundo acabaria com toda essa legislação a gente vai ter que fazer em Brasília. E vai ser uma luta. Quem vai legislar contra você? Não, mas eu digo assim, mas contra o faccionado não é difícil. Mas quando não botar o pacote completo, a população não vai acreditar. Acho que o grande problema, coronel, da segurança pública e da criminalidade é a sensação de impunidade. Quando o cara vê que o cara está roubando da saúde, que o outro está roubando da educação, que o outro está roubando da segurança pública, e que aí vem um governador preso, outro governador preso. Né? Sabe, sabe o que ele acha? Calma aí, irmão. Se está todo mundo impune, por que eu vou pagar essa conta? Ninguém paga. Se ninguém vai preso, eu também não vou. Ele olha para o cara da direita que vem para consertar o país, não estou dando nomes. Aí o cara vai lá, é preso. Aí olha o cara da esquerda que vem da favela igual ele, que vem para mudar a história, o cara vai lá, preso. Fala assim, irmão, calma aí. Não há esperança. Eu acho que a sensação de impunidade é o grande problema da nossa nação. Se as leis pegassem os caras de cima para baixo, imagina, eu estou vendo um cara lá, um juiz, preso de verdade. Né? O cara é afastado, ele é aposentado, encostam ele, aposentam ele com o mesmo salário, com tudo que... Não. Ele perde tudo, vai para a cadeia de bandido. Ele fica preso igual o cara da favela. Eu acredito que o cara da favela não vai querer mais preso. Eu sou favorável, mas eu digo assim, para nós resolvermos o problema agora, que o problema é urgente. Porque hoje você tem uma filha que vai para a rua. Não é o cara que pratica o crime do colarinho branco, não é o Daniel Borcari que vai esfaquear tua filha, nem que vai estuprar, nem que ela vai engravidar, é o criminoso comum. Então esse aí a gente tem que resolver agora. Eu sei, mas quem propôs esse advogado, tirando o dinheiro da segurança pública. Esse camarada aí é o camarada que vai nos afetar de uma forma muito mais direta. Porque se a gente for querer tratar todo o problema, a gente não vai resolver nada. Então agora, o grande problema é que nós estamos com um problema até com outro país, que é uma potência mundial. Que ele está querendo vir aqui para resolver o problema. É, nós somos deles. Lá tem tráfico, lá tem drogas, lá tem tudo que a gente tem aqui. Não, entendo, mas olha só. Eles já deram um exemplo na Venezuela. Eles estão ganhando petróleo, né? Já deram um problema. Roubar dinheiro dos outros. Tudo bem, mas eu digo assim, mas foram lá e pegaram o presidente e levaram pela gola. Então, você já foi a Cuba? Não. Já foi, João? Não. Eu já. Eu fui lá ver como é que é. Aquilo é uma miséria extrema.
é assim, uma coisa, é um negócio muito sério. Para quem é até de esquerda, eu recomendo. Eu tenho até uma filha minha que tentou ser de esquerda. Eu falei, então me dá aí o teu celular, me dá o teu laptop, agora tu vai cuidar da tua vida, vai trabalhar para você dar o seu jeito. E ela desistiu, ela voltou para o lugar. Lógico. Porque para falar assim do sistema, você tem que ter ido num país que vive sobre o sistema e ver como a população vive. Mas lá é um país comunista. Nem todo país de esquerda é comunismo. A gente tem países, o próprio Brasil não é um comunismo. E a gente tem uma aula de esquerda, uma aula de direita. Lá é comunista. Lá é um comunismo extremo. Que não funciona, que não funcionou para o Fidel, que não era para o Fidel, que não era para o Raul, que não era para o Miguel. Se fechar para o mundo não vai funcionar. Não, para eles não é. É só para a população, para o povo. Lá é comunismo. Para o povo é. Ele viveu do bem do melhor. Entendeu? Então, mas eu digo assim, a experiência de ver eu nunca fui. É importante. É importante. Aí você tem um padrão, um comparativo. Se você já foi a Israel, foi à Suíça, foi à França, foi para Curaçao, você tem que ter ido à Cuba para ver como é que é. Eu fui lá ver. Porque eu tenho tanto amigo que é de esquerda, que eu falei, vou lá olhar. Aí quando eu voltei, eu falei, tu já foi lá? Não fui não, então tu não sabe nada, tu tem que ir. Para poder ter um parâmetro. Perfeitamente. A informação, né? Entendeu? Eles são ótimos de música, eles são um povo extremamente feliz, Esporte, assim, no instrumento. Eles são ótimos, boxe. assim. Não, então, mas tem que ter um incentivo. Era do vôlei, do boxe, mas isso foi acabando. Mas, a medicina lá diz que é muito boa, né? É uma boa porcaria. É ruim? Vou te falar a verdade. Os médicos não são bons? Não tem nem farmácia. Tu já viu um país que não tem farmácia? Caraca. Não tem supermercado. Que isso, cara? Não tem nada. Eu vi a universidade. Eu fui lá ver. Aí, não pode ser bom, porque não tem internet, não tem computador, não tem nada. E eu ainda falava para minha mulher no hotel, vê lá o que tu vai falar aí, hein? Que eu vou embora, tu vai ficar em cana aí. Porque se você solto lá já é ruim, imagina em cana. Isso é horrível. Imagina em então, cana. É um negócio sério isso. Aqui é legal, o pessoal ser de esquerda aqui, mas assim, caviar, legal, bacana. Mas tem que ir lá ver. Porque a gente tem duas vertentes na esquerda. Né? A gente tem a esquerda pedetista, que é a esquerda raiz, a esquerda que brigava pelo direito da população, a esquerda a esquerda que realmente brigava pelo povo. A gente tem a esquerda caviar, que é o pessoal classe média, que é a favor do aborto, da maconha, que quer causar para ter um nicho e fala de consciência política. O aborto é legal quando não é na vez da pessoa. Que aí o cara não pensa, e se fosse a vez dele? E a partir do momento que você é um nascituro, que você já está no útero, você já tem vida. Então não tem como você ser a favor da interrupção da vida. Eu gostaria que interrompesse a tua vez. Não, mas teve até pastor não. O bispo de Macedo, ele fez um vídeo sendo a favor do aborto. Ele falando, eu sou a favor do aborto. E ele é de extrema direita. Podia ser na vez dele. Ele é de extrema direita. É muito estranho, né? O cara de esquerda falar isso, eu entenderia. Mas o bispo de Macedo é de extrema direita. Ele falou de dentro do altar, eu sou a favor, criança nasce igual rato aí. Em casos tem tanta gente que... Os caras, o caso de estupro, acho que falou só a favor. Resolver isso com adoção. Tem muita gente querendo adotar uma criança. Eu não sou a favor do aborto em hipótese nenhuma. Não, eu digo assim, só extrema. Se você foi alvo de uma violência sexual e tudo mais, e aquilo vai causar um trauma para a pessoa, aí o juiz pode fazer uma avaliação. É um caso extremo. Deixa nascer e doa. Extremo. Deixa nascer e doa. Eu o 38, ele falou algo na internet, que é o 38, né? O 2 na internet. Aí ele falou assim, é muito complicado. Se a mulher quer ter um filho, o cara é obrigado a pagar a pensão. Mas se ela quiser tirar o filho, ele não é consultado em nada. Ele só é a pai se ela quiser ter. Não, mas o corpo é meu. Não, beleza, o corpo é teu, tá? Então você quis ter, é um problema seu, você banca sozinha. Não vou dar pensão. Não, nasce, eu tenho que bancar. Mas calma aí, entende? Se ele só é meu também, se você decidir que ele tem que nascer. Se você decidir que ele tem que morrer, ele é só seu. Eu sou a favor da vida. Ele criou esse debate. Eu achei interessante esse dele. Mas, para matar, você não me consulta, mas para deixar viver, eu sou consultado. Eu sou a favor da vida sempre. Acho que pode haver, quando houve a polêmica do aborto, eu falei assim, não deveria ser debatido por políticos. Esse debate deveria ser com psicólogo, com pessoas que passaram, a mulher,
Só a mulher que carrega um filho de um estupro, ela pode dizer qual é a sensação daquilo ali. Ela pode dar um depoimento claro. Não um deputado que nunca viveu nada disso, eu vou canetar aqui para lacrar, vou canetar para lacrar, não, calma aí. Que é um caso muito complicado. Essa mulher pode ter esse filho e se matar numa depressão pós-parto. Perfeitamente. Então a gente tem que levar casa a casa e tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que levar ao máximo a ideia de ter um filho. Só se não tiver jeito nenhum, aí a gente pode pensar numa outra situação. Mas para mim a vida tem que ser prioridade. Coronel, fala um pouco mais. Além desse trabalho social que você faz da casa, ela tem mais outros? Esse trabalho interessante da casa, gostei. A gente parou porque foi difícil assim para manter pessoas, né? A gente precisava de apoiadores para poder subsidiar o projeto, né? Mas foi um projeto bem marcante, assim, esse aí, entendeu? Mas é o que aparece, a gente ajuda, né? Hoje, por exemplo, teve um sepultamento lá em Gramacho. E aí a gente sempre participa, manda um ônibus, a gente sempre dá um jeito, porque o povo está muito carente. Está muito carente. Está uma carência absurda, né? Absurdo. Toda hora é cesta básica. E o povo dos irmãos, cesta os básica. irmãos estão sempre com uma necessidade, né? A gente vai muito ao monte, vai ao Vale de Oração, isso é bem... Qual monte você costuma ir? A gente vai em vários, né? Vargem Grande, ali no Cardoso Fontes, às vezes ali. A gente vai... Nós vamos... Lá no topo do Cardoso, já foi? Ali naquele jardim ali, Tubiacanga. Então a gente se reúne mais... a gente se reúne mais para orar em lugares abertos, assim, porque... Mata fechada para levar pessoas é muito complicado. Porque às vezes você vai ver... Para quem tem o hábito de ler a Bíblia, aí você cria conteúdo. Você vai falar de Gênesis e Apocalipse, aí a gente vai falar. Então, depois você vai à igreja, aí tu chega lá, o cara está falando, tá fazendo uma pregação lá, ele fica 20 minutos tentando tomar a grana do povo. Aquilo desacredita, entendeu? Fica uma coisa meio de vigarista, né? É um negócio meio que de patife, né? É verdade. Porque é uma coisa desrespeitosa. E quando você tem o hábito de se alimentar pela Bíblia... Perfeitamente. Você não quer ouvir aquela coisa ali, né? Eu não tenho nada contra a igreja, eu até gosto, mas que as pessoas tivessem mais, assim, colocassem mais a mão na consciência. Mais empatia e amor, né? Um comportamento inadequado. Que não dá para ouvir, né? Tem uns caras mentirosos, né? Tem um aí que falou que nadou 9 horas, que brigou com um tubarão, deu um patife, né? Pô, e o cara tem milhares de seguidores. Do feijão. Pô, é um mentiroso costumeiro, viciado na mentira. Só ele sobreviveu do naufrágio. Entrar em cana. Nadou até uma ilha. Vou classificar esse cara como patife. É um patife. E é por causa desses que a igreja vai perder a credibilidade. Tomador de grana das pessoas. Mas o povo sofre falta de conhecimento. Se você lesse a Bíblia, conhecimento. É preguiça. Não quer ler o que os outros falam. Preguiça. Falou Se tudo. o camarada ler a Bíblia, ele não vai, que ele vai falar, pô, isso é uma heresia. Eu prego há mais de 10 anos, né? Preguei em mais de 40 igrejas. E a minha dificuldade era quando eu falava algo que o pastor ensinou a vida inteira, mas que não é bíblico. Aí a pessoa ficava olhando assim, um cutucando o outro, mas ele pregou. Tem pessoas que se perderam no curso do caminho. É porque um cego não pode guiar o outro. Ele se perdeu, vai levar uma perfeição. Aí você, não, eu sou pastor, tu é pastor alemão, só se for pastor Malinois. Você é pastor de outra coisa. Tu é um bandido, rapaz. Tu está usando a Bíblia para tomar grana dos outros como vagabundo. Ele merece ir pra cadeira, né? O cara com avião de 5 milhões. Tem uma fraude. Se você falar, os fiéis ficam com Ô, raiva. Coronel, o cara tem um avião de 5 milhões de reais, porra. Que porra é essa, cara? Patife, cara, um bandido. Ó, a minha mãe é da Universal há 40 e poucos anos. Eu fui com 8 anos lá, e meu irmão. Cara, quando eu vi o cara começando a falar, aquela Universal lá, né? Aquela antiga, eu tinha 8 anos, cara. Cara, eu nunca mais voltei naquela igreja. Minha mãe queria me bater. Eu falei, mãe, nunca mais eu entro naquele lugar. Pessoal jogando dinheiro, aliança. Porque ele é mentiroso. Em cima do tapete vermelho. Nunca mais esqueci aquilo, cara. Nunca mais esqueci. Ele troca Jesus por moeda desde a época de Judas. Nunca A frase antiga. Nunca ele mais. não trouxe até um americano, tal do Murdoch. Cara, outro bandido também. Pode falar inglês ou português. É o mesmo pastor.
É por isso que eu prefiro assim, eu vou no monte, aí a gente ora com as irmãzinhas, lá o sapatinho de fogo, e a gente faz a pregação. Interessante que é normal, não paga nada. Paga nada, interessante, né? E a gente faz ação social sem ninguém saber, já é negócio de Deus. Sepultamento, a gente que manda. Anonimamente. Anonimamente, sabe, irmão, coronel, tá faltando um ônibus aqui, ó, tem que estar agora aí, senão o pessoal não vai pro enterro do irmãozinho. Aí não pede pra esses vagabundos, porque eles querem andar de avião. Avião, pô. Decola um avião, uma grana. Coronel, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, foi agradável. Foi divertido. Foi muito. Nós demos umas risadas aí desses bandidos. É um prazer dividir o nosso sofá, o nosso programa. Acho que eles são faccionados também, esses caras. Lavador de grana do povo que eles são. É isso aí. Muito obrigado mesmo. Deixe seu recado final, um recado para a população do Rio de Janeiro. Olha, então, população do Rio de Janeiro, eles me chamaram aí para mais essa missão, servir a Polícia Militar aí, servir a sociedade do Rio de Janeiro durante aí 33 anos, já estou aí há alguns anos na reserva e agora me deram essa missão. Então, contem com o meu comprometimento, contem com essas pautas aí da proteção à criança, proteção à família. A família tem o direito de fazer essa opção pela salvaguarda moral das suas crianças, sem essa questão de discussão de gênero na escola. Escola não é lugar para isso. Escola é lugar para você criar um aprendizado, para os professores ensinarem a matéria. Tem-se o direito de você tem o direito de ter um hospital de qualidade, de ter acesso a medicamento, que você paga os impostos para isso, e eles são suficientes para que você tenha isso. Ter um bom transporte público, assim, decente. A gente tem viajado bastante aí, nós temos visto a qualidade do transporte, a qualidade de vida. Vamos lutar aí sempre por uma melhoria, por uma escala e pela segurança pública, fundamentalmente, para você não ficar refém de bandidos, de narcotraficantes, para você não ficar refém de facções. Então vamos lutar por leis mais duras e podem confiar que nós vamos trabalhar lá em Brasília, se for o caso, né, após aí ao pleito eleitoral com toda a coragem, assim, com o coração voltado para o Rio de Janeiro, tá bom? Que foi o lugar onde eu nasci. É o nosso estado mais bonito da federação, mais bonito do mundo. E vocês merecem uma qualidade de vida melhor, tá bom? Muito obrigado pela confiança, um forte abraço, força e honra. Vamos para cima, tá ok? Vem comigo, vamos junto para Brasília e vocês vão ter a chave do meu gabinete, tá bom? Vou entregar a chave na mão de cada um de vocês, que ninguém vai bater na porta. Você vai meter a mão na maçaneta e vai entrar. Acabar com essa palhaçada de nariz empinado e todo mundo se sentir autoridade. A autoridade são vocês que confiaram o voto. Se não se comportar direito, não vote novamente. Obrigado. Boa noite, esse foi o meu, o seu, o nosso programa Vitor Hugo, a sua voz no Rio. Eu, Vinícius Rio. Eu, Jonas Oliveira. E o nosso convidado especial, o Coronel Vasconcelos. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira, às 18h30. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão.
Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cid.